Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade. Atividade essa que era referente ao estudo de probabilidade. A primeira questão. Em uma urna foram colocadas 10 bolas idênticas numeradas de 1 até 10. Ao retirar uma das bolas aleatoriamente, determine a probabilidade de ela conter, no item A, o número 1. Bem, vamos pensar que como são 10 bolas, numeradas de 1 até 10, então a quantidade de elementos do meu espaço amostral são 10 elementos. Por outro lado, como apenas uma única bola tem um número 1, então o número de elementos do evento é igual a 1. Dessa forma, então, a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ficar então 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1 ou equivalentemente a 10%. Na letra B, eu quero o número 0. Bem, observemos que não existe número 0 nas bolas, porque as bolas são numeradas de 1 até 10. Isso quer dizer que o evento 0 é um evento impossível, não tem na bola. Logo, o número de elementos dele é 0. Então, a probabilidade será 0 sobre 10, que logicamente dá 0. Portanto, nós temos uma probabilidade de 0% de retirar o número 0 dessa urna que tem bolas de 1 até 10. A letra C. Eu quero um número maior do que 3 e menor do que 8. Números maiores do que 3 e menores do que 8 são 4, 5, 6 e 7. Então, este evento ele terá 4 elementos. Peguemos então a definição de probabilidade e vamos então calcular a probabilidade. Número de elementos do evento é 4 sobre número de elementos do espaço amostral é 10. Eu posso simplificar essa fração por 2, então vai dar 2 quintos. 2 dividido para 5 dá 0,4, que é 40%. Portanto, nós temos uma probabilidade de 40% de retirar um número maior do que 3 e menor do que 8. Continuando então, o item D, eu quero um número múltiplo de 2. Os números múltiplos de 2, que estão aí de 1 até 10, são 2, 4, 6, 8 e 10. Dessa forma, então, nós temos 5 múltiplos de 2. Então, este evento terá 5 elementos. Vamos calcular a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar 5 sobre 10. Simplificado por 5 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 em forma decimal é 0,5, que na forma percentual é 50%. Então, 50% dos números são múltiplos de 2. Essa é a probabilidade que eu retire dessa urna uma bola com número múltiplo de 2. O item é, eu quero um número maior ou igual a 9. Vamos lembrar que um número maior ou igual a 9, ele pode ser o 9 e o 10. Dessa forma, então, nós temos dois elementos nesse evento, 9 ou 10. Lembrando aí que o número de elementos do espaço amostral são 10, né? Então a probabilidade vai ficar 2 sobre 10. Quando eu simplificar por 2, vai dar 1 quinto. Esse 1 quinto, se eu dividir 1 pelo 5, eu tenho a forma decimal, que é 0,2, que em percentual é 20%. A segunda questão. Qual a probabilidade de Lucas fazer parte de uma comissão composta de 5 alunos sorteados entre os 20 alunos de sua turma? Bem, vamos pensar um pouco mais para resolver essa questão, que ela é um pouco mais elaborada. Primeiro eu tenho que perceber que a quantidade de elementos do espaço amostral ela é a quantidade de maneiras de você escolher 5 alunos dentre os 20 da turma. Escolher 5 alunos dentre os 20 da turma para formar uma comissão, isso é uma combinação. Então aí nós vamos ter que o número de elementos do meu espaço amostral é uma combinação de 20 tomado 5 a 5. Por outro lado, para eu saber o total de modos de o Lucas participar da comissão, o que eu devo fazer? Basta que eu fixe o Lucas na comissão, ou seja, eu reservo já o espaço para ele, e dentre os demais 19 alunos, eu escolho os 4 que vão fazer companhia ao Lucas, que será o 5º aluno dessa comissão. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Fixar o Lucas na comissão e dentre os 19 alunos restantes, escolher 4 para lhe fazer companhia.
Isso é uma combinação de 19 tomado 4 a 4. Isso aí vai ser o número de elementos do meu evento. Então vamos pegar aí a definição de probabilidade. O número de elementos do evento é uma combinação de 19 tomado 4 a 4. E o número de elementos do espaço amostral é uma combinação de 20 tomado 5 a 5. Aplica a definição de combinação. Lembra aí da definição de combinação. Eu não calculei separadamente porque dá para a gente cortar alguns fatores aí. Eu vou, por exemplo, cortar o 15 fatorial, né, que está se repetindo duas vezes. Dá para a gente fazer algumas coisas. Quando eu corto o 15 fatorial, sobrou essa divisão de fração aí, que vocês podem ver na tela. Bem, divisão de fração. Repete a primeira, que é 19 fatorial sobre 4 fatorial. Multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar multiplicado por 5 fatorial sobre 20 fatorial. Desenvolve o 5 até o 4, desenvolve o 20 até o 19. Então agora cancela 19 fatorial, cancela 4 fatorial. Feito isso, vai sobrar 5 sobre 20. 5 sobre 20 eu posso simplificar por 5, vai dar 1/4. 1/4 é o número decimal 0,25, que na verdade é 25%. Portanto, a probabilidade de que o Lucas faça parte dessa comissão é uma probabilidade de 25%. A terceira questão. Considere todos os números de 5 algarismos distintos formados com os elementos do conjunto A, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 5, 6 e 8. Calcule a probabilidade de, ao sortear um deles, este ser, na letra A, o número 85.216. Essa questão também requer um pouco mais de raciocínio, né? Principalmente para determinar a quantidade de elementos do seu espaço amostral. Vamos pensar. A quantidade de números de 5 algarismos que você pode formar é uma permutação de 5, porque você vai só pegar os 5 algarismos desse conjunto, o conjunto A, e permutar. Essa permutação de 5 vai me dar a quantidade de elementos do espaço amostral. Então nós temos que o número de elementos do espaço amostral é uma permutação de 5, que nós sabemos que é 5 fatorial, que dá 120. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que dá para a gente formar 120 números de 5 algarismos, permutando os algarismos do conjunto A. Bem, desses 120 números, um deles é o 85.216. Portanto, nós só temos um elemento no nosso evento. Nós só temos um número, 85.216. Dessa forma, então, a probabilidade é a relação entre o evento e o espaço amostral. O evento tem um elemento, o espaço amostral tem 120. Quando eu pegar 1 dividido para 120, vai dar 0,0083. Isso vai me dar, em termos percentuais, 0,83%. A letra B, eu quero um número par. Vamos pensar um pouco, né? Se eu quero um número par, a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que ele termine em algarismo par. Bem, para que ele termine em algarismo par, dentre os algarismos do conjunto A, ele tem que terminar em 2, 6 ou 8. Então nós temos 3 opções para o algarismo das unidades: 2, 6 ou 8. Bem, escolhido o algarismo das unidades, os demais 4 algarismos que sobram, eles podem ser permutados aleatoriamente. Isso então é uma permutação de 4. Dessa forma, o número de elementos desse meu evento é 3, porque são 3 opções para o número terminar em algarismo par, multiplicado pela permutação dos demais 4 algarismos. Bem, a permutação de 4 é 4 fatorial. Como 4 fatorial vai dar 24, então o evento ele terá 3 vezes 24 elementos. Ou seja, nós temos um evento com 72 elementos. Se o evento tem 72 elementos, então agora eu posso montar a probabilidade, que é a relação entre a quantidade de elementos do evento e do espaço amostral. Isso vai ficar 72 sobre 120. Eu posso simplificar o 72 e o 120 por 24. Quando eu simplificar por 24, vai dar a fração 3/5. Bem, essa fração 3/5 equivale ao número decimal 0,6, que na verdade é 60%. Então nós temos uma probabilidade de 60% de obter um número par quando eu sortear esse número a partir dos elementos desse conjunto. A letra C, um número ímpar.
Bem, essa questão dá para você fazer de maneira pelo complemento, como a gente chama. Porque se 40%, troquei aqui, 60% é a chance do número ser par, então obrigatoriamente 40% é a chance dele ser ímpar. Daria para a gente fazer logo direto. Mas vamos lá então raciocinar. Desses 120 números que podem ser formados a partir do conjunto A, nós sabemos já do item anterior que 72 são pares. Então isso quer dizer que os 48 restantes são ímpares. Eu posso fazer pelo complemento ou eu posso fazer calculando normal, como eu estou fazendo agora, né? Bem, se 48 são ímpares, então a probabilidade vai ficar então 48 sobre 120. Simplifica essa fração por 24, ela vai dar então 2 quintos. 2 quintos, quando eu coloco em número decimal, é 0,4, que é 40%. Agora vejam, eu calculei normal, mas eu expliquei como é que se calcularia pelo complemento. E aí você percebe que pelo complemento era bem mais fácil. 60% é par, então lógico, 40% é ímpar. Tranquilo. A letra D, eu quero um número múltiplo de 5. Raciocinemos. Para que um número seja múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. No entanto, dentre os algarismos do conjunto A, nós não temos 0 no conjunto A, nós só temos o 5. Então, na verdade, nesse conjunto, nós só vamos ter uma opção para formar um número múltiplo de 5, que é colocar o 5 no algarismo das unidades. Feito isso, os demais 4 algarismos eles podem ser permutados tranquilamente, sem afetar a situação do número ser múltiplo de 5. Dessa forma, então, o número de elementos do evento é 1, que é uma opção para o número terminar em 5, né? Multiplicado pela permutação dos 4 algarismos. A permutação de 4 é 4 fatorial, 4 fatorial dá 24, então nós temos 24 números múltiplos de 5 formados, na verdade, a partir dos elementos do conjunto A. Bem, sabendo que o evento tem 24 elementos, eu vou agora para o cálculo da probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar então 24 sobre 120. Eu vou agora simplificar tudo por 24, isso vai dar 1 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2, que na verdade é 20%. Portanto, 20% dos números são múltiplos de 5, a partir, claro, do conjunto A. A letra E, eu quero um número que seja maior do que 12.586. Vamos pensar que dos 120 números formados a partir dos algarismos do conjunto A, apenas 2 deles, que são 12.568 e 12.586, não são maiores do que 12.586, certo? Apenas 2 deles não são maiores. Todos os demais são maiores do que 12.586. Isso quer dizer então que se dos 120 apenas 2 não é maior, é porque 118 são maiores. Então nós temos que o evento que eu estou estudando, ele vai ter 118 elementos. Desses 118, eu vou então montar a probabilidade, que é a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar então 118 sobre 120. Eu vou aqui simplificar por 2, então vai ficar 59 sobre 60. 59 dividido para 60 dá 0,9833 em número decimal, que dá aproximadamente 98,33%. Então isso é a probabilidade de que eu sorteie um número que seja maior do que 12.586. A letra F, eu quero um número menor ou igual a 86.152. É parecido com a letra E, mas a gente vai ter que pensar agora no outro extremo. Dos 120 números formados, isso a partir dos elementos do conjunto A, apenas 4 deles, que são 86.215, 86.251, 86.512 e 86.521, então apenas 4 deles não são menores ou iguais a 86.152. Então, se de 120 apenas 4 não é, isso quer dizer que 116 números são menores ou iguais a 86.152. Então, o meu evento ele terá 116 elementos. A partir daí é só montar a probabilidade.
isso vai ficar 116 sobre 120. Quando eu simplificar por 4, vai ficar 29 sobre 30. 29 sobre 30 é 0,9666, que na forma decimal é 96,66%. Então está aí a probabilidade que eu estava procurando. Quarta questão. Uma senha de computador é composta de 6 algarismos dentre os 10 disponíveis. Qual a probabilidade de, ao digitar aleatoriamente os 6 algarismos, o usuário acertar a senha? Essa questão também requer um pouco de cuidado, um pouco de raciocínio para encontrar o seu espaço amostral. Vamos pensar. O total de senhas de 6 algarismos distintos que você pode formar é um arranjo de 10 tomado 6 a 6. Por que é um arranjo? Porque nós sabemos que se eu trocar a ordem dos algarismos numa senha, faz diferença. Vai dar uma outra senha. Então nós temos aí um arranjo dos 10 algarismos, eu escolho 6 para formar a minha senha. Isso vai ser o meu espaço amostral. Agora o evento. Desse arranjo, né, desses números, dessas senhas que eu consigo formar, apenas uma é a correta. Se apenas uma é a correta, o meu evento ele só vai ter um elemento. Eu vou calcular o meu espaço amostral primeiro, o arranjo de 10 tomado 6 a 6. Estou calculando, vocês já sabem como é que se calcula, né? Então vou só passar isso. Desenvolvo o 10 até o 4, cancelo o 4 fatorial, multiplica os que sobrarem. Então nós temos que o meu evento, o meu espaço amostral, ele tem 151.200 elementos. Então eu posso formar 151.200 senhas. Destas, só uma é correta. Então o evento só tem um elemento. Então a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, eu tenho uma chance em 151.200 possíveis. Essa então é a probabilidade que eu procurava na quarta questão. A quinta, da Universidade Federal do Pará. André, Beatriz e João resolveram usar 2 moedas comuns não viciadas para decidir quem irá lavar a louça do jantar, lançando as 2 moedas simultaneamente. Isso uma única vez. Pega as 2 moedas, joga para cima e vê os resultados. Se aparecerem 2 coroas, André lavará a louça. Se aparecerem 2 caras, Beatriz lavará a louça. E se aparecerem uma cara e uma coroa, João lavará a louça. A probabilidade de que João venha a ser sorteado para lavar a louça é de quantos por cento? Facinho essa questão. Bem, vamos considerar C como sendo cara e K como sendo coroa. Quando eu lanço 2 moedas, os resultados possíveis, que são o meu espaço amostral, eles são cara-cara, cara-coroa, coroa-cara e coroa-coroa. Observem que cara-coroa é cara na primeira moeda, coroa na segunda. Coroa-cara é o inverso, por isso que eu tenho que considerar os 2 casos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu espaço amostral ele tem 4 elementos. Desses 4 elementos, o João ele lava a louça se sair uma cara e uma coroa, independente da ordem que saia. Então o João lava a louça em 2 casos. Pode sair cara-coroa ou coroa-cara, o João vai lavar a louça mesmo assim. Desse modo, então, o meu evento ele tem 2 elementos. Então vamos calcular a probabilidade. Vai ficar evento sobre espaço amostral. Isso me dá então 2 sobre 4. 2 sobre 4 é 0,5, que é 50%. Portanto, nós temos uma chance de 50% do João ser sorteado para lavar a louça. Bem, com isso, a gente finaliza essa videoaula de hoje e retornamos em breve com a continuação desse assunto. Até lá!